Preservar a individualidade como egoísmo dentro do relacionamento. Eu vou responder primeiro, ela pode responder depois e a gente complementa Sim. o ping-pong aqui. Primeiro, está vinculado à autoestima da pessoa, tá? Porque egoísmo não é egoísmo, né? Essa questão da individualidade. É preservar a sua intimidade para você estar inteira para o outro. Né? Primeiro você tem que estar inteira para você, para depois estar inteira para o outro. Caso você não preserve, aqui você vai se doar para o outro. E o outro não é obrigado a te devolver aquilo que você não curou ao longo da sua vida. Exatamente. Mas muita gente vê como egoísmo, não, né? Isso é super comum. Assim, você está sendo egoísta porque você preservou uma viagem de momento ou uma saída com as amigas. Tanto que essa individualidade, falando assim do casamento, é algo que tem que se preservar para o casamento se manter. Não é porque eu casei que eu não posso sair com as minhas amigas, ou o homem não posso sair com os meus amigos. Isso aqui é saudável, saúde mental. Nós necessitamos do social individualmente. Né? E Muitos depois homens acham, né? Principalmente os homens, no caso, né? Que acham que a mulher casou, tem que viver só para ele. Então você não pode mais ter sua individualidade, porque agora nós somos um só. Então, e as mulheres de hoje, elas não gostam de dar muita satisfação. Então, aquele roteirinho que eu vou fazer, deixei de fazer, isso já é da geração passada. E você, né? E vem uma fala, vocês vão conversando e eu vou pensando, né? Essa confusão de egoísmo, ela vira uma raiva. Tá? Traz uma emoção de raiva. E, de novo, é sobre eu, não é sobre nós. Tá? Então, tudo que você for inserir, você tem que trazer o alto, ou seja, o eu. Como é que eu vou falar de intimidade se eu não sei como que é para mim? Como é que eu vou falar de autoestima, como a Jaqueline falou, se eu não conheço, se eu não tenho? E eu finjo muito bem que tenho. Tá? Nós, seres humanos, somos ótimos para fingir, porque é uma escapatória. É verdade. Né? Só que a gente não vive um Big Brother a vida inteira. Até quem está lá dentro, uma hora a câmera pega a tua realidade. Sim. Tá? Então, se a gente for olhar, é com você. É no íntimo, na hora do seu momento, na hora que você está no seu banho sozinha, é no seu travesseiro, que essas coisas vão chegando. Eu vi uma pesquisa recentemente, onde as pessoas estão deixando mais de estarem em relacionamentos casuais, buscando intimidade com o outro. Por quê? Porque o avulso está muito barato. E eu preciso fazer raiz, entende? Isso é bom de ouvir, porque a tal da liberdade, ela se confunde também. A gente fala do egoísmo e a liberdade, ela se confunde. Então você dá tanto que você esquece de você. Como equilibrar o eu e o nós sem que ninguém precise se anular? Então, a palavra equilibrar, ela traz uma responsabilidade que você está sempre lá e cá, né? Então, se você pensar um pouquinho, você começa a pensar assim, o que eu preciso harmonizar para eu ficar tranquila aqui, para eu ficar tranquila lá. Então, assim, é uma coisa que eu falo para meus casais. Tenho agenda do seu relacionamento. Mas então eu tenho que ter dia para transar? É consequência eu transar. Mas é bom que tenha, tá? Mas assim, uma agenda 2, né? Assim, de algo para eles fazerem juntos. Exato. Na terça a gente tem o nosso momento. É inegociável. Porque se você tem filho, você não tem uma consulta. Você tem o dinheiro para a sua consulta e para do seu filho. De repente o seu sumiu. Você pagou uma conta, você vai para qual? Para do teu filho. Então sempre o outro está com prioridade. Então quando você coloca o relacionamento que é meu, ou seja, o nosso filho mais velho, você não vai negociar. Agora é nós estamos certos disso. E isso entra dentro ali. Mas uma vez na semana, só à tarde, só vou ter esse momento. A semana passa. Se você for ver, se você desmarcou da semana passada, já tem 15 dias. Vocês não sentam para conversar. Então não é porque a gente está na mesma casa que a gente tem mais conexão. Nem sempre. A gente se encontrar para estar juntos, vou te encontrar no restaurante, de lá a gente vai para um hotel, lá a gente dorme juntos, eu já vou me arrumar no hotel. Isso é o quê? Isso é química.
Isso é envolver o outro dentro de um contexto o quê? Saudável. Então, Isso funciona também para casal que não tem filhos, por exemplo. também, Claro, com certeza, claro. porque vem o trabalho, vem as outras Uhum. responsabilidades do dia a dia. E uma coisa interessante que ela falou, essa questão do ter o encontro, né, com o filho mais velho, ter o dia do casal, ter o dia para transar, isso foi pesquisa recente, né? E é muito mais saudável, porque assim, como a mulher ela não funciona de imediato sexualmente falando, ela precisa das preliminares, nesse sentido, então ela precisa estar bem mentalmente para que ela se entregue para aquele momento do casal, né? E às vezes há uma divergência entre o homem e a mulher nessa hora. Mas uma coisa interessante para se manter uma saúde do casal é não deixar de fazer coisas em comum. Porque muitas vezes essa rotina toma conta, muitas vezes o homem ele pode ser extremamente racional e a mulher, ela é totalmente fantasia. Vocês já viram que não tem mais, desculpa, que não tem mais, que tem agora pousadas que não aceitam nem pet nem crianças. Aham. Ah, Só é? casal. Tem muitas Só casal. agora recente. E aí entra daquilo que eu tô falando, as pessoas estão começando a se conectar mais. Interessante. Ou seja, deixa a criança com o titio, com a titia, com a avó, sabe, e vai ao casal. Eu tive já, não agora, mas já tive, não estou atendendo agora, já tive casais onde eu ia atender um adolescente, estavam os dois lá e eles falaram, a gente nunca saiu juntos depois que ele nasceu. Penso sufocar desse adolescente. Não consigo me ver sozinho, não consigo ter referência de pai e mãe. Sozinho, de pai, de casal. Sim. Sabe? E tem demandas assim, por exemplo, pais de ideia, né? Tem muito isso. Eu tive um caso recente que os pais falaram assim, Jaqueline, depois de 10 anos, eu e meu marido conseguimos sentar por 20 minutos no shopping para tomar um café. Nossa. Por causa da demanda, né? Então, eu vejo que é isso, assim, a gente tem que estar sempre atento a esse autocuidado para poder se conectar com o outro. E essa questão do racional, Camila, como se fosse assim, a mulher está na fantasia, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos ter o nosso momento, um jantar, né? E muitas vezes o homem, não, olha, não sei, eu estou cansado, tenho final de semana, tem isso. Isso aqui também vai perdendo encanto. Que aí é a admiração. Porque a mulher, ela também tem um caminhado do batalhar. Vamos fazer coisas diferentes, vamos se conectar. Sim. Mas quando ela se silencia, porque ela também já cansou de propor. Tem muitas mulheres que eu atendo, que elas falam assim, a iniciativa é muito mais minha do que do outro. E eu não queria estar nesse lugar, eu gostaria que o outro tivesse iniciativa, como ele teve lá no namoro. Por que ele fazia tudo aquilo no namoro? E agora no casamento ele não faz mais? E aí, mestre? Aí vem isso, né? Você rouba a intimidade, tá? Para você. É igual o contexto, a mulher que tem que inovar. Só a mulher que tem que comprar uma lingerie nova. Não, colega, não vem com aquela, Só a mulher que tem que com se aquela arrumar. cueca feia lá. Não vai rolar. Porque você não ama logo. Você admira. Sim. Mas depois você amar, como a Jaqueline falou. Então, se você for olhar tudo, é o quê? É visual, é sentido, é toque, é audição, é cheiro, sabe? Então, isso tudo você vai olhando. Aí, quando a gente fala, até estava falando com a Jaqueline antes da gente vir para cá no carro, quando você fala de amor, amor é muito maior. Porque a gente vê relacionamento de pessoas públicas que terminam, a gente vê que tem amor. A gente sente que ali tem um amor. Só que amor não segura relacionamento sozinho. Ele me ama, ele não vai embora. Calma. O que é amor? Amor sozinho, isso não segura. É como só o sexo não segura. Sim. Tem outras bases, né? Então, tudo isso, você vai olhando dentro do quê? Do investimento que você faz ali dentro. Então, quando a gente fala Dia dos Namorados, tem gente que fala, eu não preciso, já sou casada. Mas você namorou. Exatamente. Mas você namora. Mas você sai junto. Sim. Você não faz nada disso? Não. Não faço sexo, não vejo mais ele, a gente não sai juntos. Opa, vocês são o quê? Pais? Pagadores de conta? Dividem o mesmo teto? Né? Então, quer dizer, mais de coleguismo do que de parceria. Porque se a gente for olhar o contexto Dia dos Namorados, não é para ser o dia, é todo dia. Sim. Ali é uma simbologia, sabe? Mas é importante para a gente falar sobre o contexto A2. É verdade. E uma coisa que você, Jaqueline, falou que me chamou a atenção. Quando a mulher se silencia, quando ela começa a se calar,
Aí o problema tá maior, né? Intensifica porque ali os homens, eles não são perceptíveis, né? Sim. Então a mulher, ela fica num lugar que eu canso, me silencio. Ele se incomoda por mudanças de comportamento, né? Muitas vezes. Mas de imediato ele não se percebe. E aqui é o momento do diálogo. E vem a culpa, né? Acusação. Aí vem a acusação, alguém deixou, né, esse lugar, ou a culpa é da mulher, muitas vezes. É porque isso traz um contexto onde a mulher está sempre fazendo. Na hora que ela silencia, na hora que ela traz o silêncio, ela tentou. Isso não é regra, tá? Mas, olha só, se ela está bem para ela, o relacionamento ganha. Se ela não tem para ela, o relacionamento também não tem. Tá? Então, o que a gente vê nisso? A autoestima é uma palavra que as pessoas confundem muito com isso aqui, isso aqui. Olha só, se a gente for ver algumas pessoas públicas, e inclusive eu conheço algumas que eu atendo, relacionamentos saudáveis, relacionamentos longos, viagens maravilhosas, casas perfeitas, cuidadores, filhos saudáveis, uma ficha, uma sequência de coisas. Mas aqui dentro está emocionalmente torto, caótico. Eu não sei o que eu faço, porque eu tenho tudo, mas eu me sinto vazia. Não é fora, é dentro. Então a estima é uma coisa que você não consegue diariamente. Deixa eu falar um pouco disso emocionalmente. Veja bem, a gente conhece as emoções principais, né, que a gente vê até nos filmes, aí isso chegando. Só que a gente não fala de emoção. Quando uma criança mais menor faz birra, isso é um choro, depois passa, ela está com raiva. Você acolheu a emoção? Eu sempre falo, você está com raiva? Coloca a raiva no colo. Veja o que ela quer te dizer, olha no olho. É sua, sabe? É sua, é você que criou, você que gerou aquilo ali. Entendi. Vai embora. Sabe? Tem outros nomes que entram aí dentro. Essa angústia é o quê? O que tu não consegue falar? Traz. Acolhe. Sabe? Muitas vezes você vai ver o olho cheio de lágrimas. Você vai ver pulsar. Aí você começa a conhecer o corpo. É uma ferramenta riquíssima no nosso corpo. Antes da gente falar, escuta teu corpo. Escuta o teu corpo. Ó, a gente está aqui. Se eu esbarro nessa xícara para ela cair, na hora o meu corpo reage. O medo. É verdade. Sabe? Se eu tenho uma violência, se eu já vivi uma violência, na hora que o fulano chega, que ele pega aquele controle, eu já sei qual o caminho que ele vai fazer. Agora, o inverso também acontece. Em N situações. Então, quando a gente fala da autoestima, é isso aqui dentro. Não tem exame de sangue, não tem tecnologia, não tem prateleira do alto amor ali vendendo. Sim. Não tem. Mas e se eu for para academia, você vai ajudar seu corpo? Sim. Mas se eu for correr, vai sim. Se eu me alimentar bem, vai sim. Onde é que está a emoção? Dentro. Isso que ajuda. Você está entendendo? Ajuda, isso não resolve. Sim. Se a gente fala aqui também de ansiolítico, é uma questão para a gente, eu acredito que funciona muito, porque ajuda. Agora tira. Ele vai embora. O SOS, o ansiolítico é um SOS, ele não trata. Ele vai embora. É diferente de um analgésico que você toma, ele faz o efeito dele, ele vai embora. Agora, o emocional, ele é um caminho longo e gostoso quando a gente está disponível a segui-lo. Aí a gente tem relacionamentos saudáveis comigo, eu tenho manhãs saudáveis comigo, sono, momentos sexuais comigo, com N brinquedos eróticos, com o outro. E a gente vai ficar aqui 5 dias falando sobre isso. Com certeza. E uma coisa interessante que ela trouxe, o sono, né? Esse é o ponto de equilíbrio das mulheres. Se a mulher não tiver uma boa noite de sono, o primeiro sinalizador no dia seguinte é a irritabilidade, a falta de paciência. E muitas vezes, assim, é um recado atravessado porque a comunicação ela não flui. Nesse momento. Eu não consigo nem ver o sentido dessa raiva, como ela falou, colocar a raiva no colo, se conectar para saber por que eu estou com tanta raiva. E aqui é muito perigoso. E aí quem faz por você nessa busca de sentido, para você ter seu autoconhecimento, é a terapia. Sim. O olhar é para dentro. Né? Muitas vezes a gente vai hoje no evento, né, sobre a questão da felicidade, e é uma dúvida que
Muitas pessoas têm assim, o que me faz feliz? Eu falo, não, o que te faz feliz? O que te faz feliz é o que está fora. Não, se eu pergunto isso aqui no casal, devolve a pergunta, né? Não, fala você primeiro. Isso. Porque o outro tem o desejo que seja eu. Eu te faço ou feliz. Medo, né? Ou medo. É verdade. Como você se sente feliz? Aí isso é interno. Esse olhar intrínseco. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas estão voltadas para esse externo. O que me faz feliz? Eu vou para a academia, eu vou para o salão, como ela já disse algumas vezes, né, Mércia? Eu tenho uma viagem. E se isso tudo acabar? Como que vai ficar a sua felicidade? Sabia que é interessante essa pergunta? Eu vou pegar um gancho para falar uma outra coisa que eu quero falar. Eu estava vindo para cá e eu fiquei pensando, gente, essa data está marcada. Já tem tanto tempo, a gente marcou com tanto carinho, né, Jana? É verdade. A gente marcou com tanto carinho. E aí a gente foi olhando e falou, gente, já chegou. Será que eu estou aqui vivendo isso? Ou eu estou no automático? Bora, daqui a pouco eu tenho uma coisa. Bora, daqui a pouco eu tenho outra coisa. Isso que gira ansiedade. A presença do aqui. Gira ansiedade. Isso dentro do contexto sexual, que é onde eu quero puxar o gancho, a mulher fica, ele já tá ali no sexo oral, já tem 2 minutos, já tem 3 minutos, já tem 10, e eu não consigo chegar. Não vai chegar. A cabeça está em outro lugar. Não né? vai chegar. O controle, como é que você relaxa controlando? E aí você tem que estar ali. Aí a Jaque falou de uma questão muito bacana, que é o sono. O sono do homem é diferente do sono da mulher. A questão sexual do homem é diferente da questão sexual da mulher. Geralmente o homem gosta, tá? Isso não é regra também, do sexo matinal. A mulher, à noite. Porque a mulher chega cansada, durante o dia você já manda um oi, amor, tô com saudade, à noite a gente vai fazer um negócio, isso é preliminar, tá? Aí ele vai estigando, chega à noite, ela tá exausta, mas ela tem recompensa. Tá? Entenda, a recompensa não é obrigatório, mas que bom que eu tenho aquilo, né? Que bom que eu tenho um porto seguro, né? Sim. Então, quando ela chega, ela toma um banho juntos, ela toma um banho, se perfuma, vai esperar, ou ele já tá lá, esperando, traz, sei lá, uma lasanha, um sushi, uma coisa gostosa. Aí, com certeza, meu amor, esse homem vai ter um diamante lapidado na noite dele, sabe? Agora, se você espera que de manhã, ela sem dormir, você vai lá cheio do gás, e ela está acordando para se tornar produtiva, se reconectar com si mesma. Até tem, sabe? Tem. E é bacana. Mas se à noite também você tem alguma coisa, não necessariamente sexo, mas você cuidou. Sabe? Você cuidou. Se você está cansada, eu vou te dar um carinho, vou ficar aqui com você, vou trazer alguma coisa, vai deitar, que eu levo lá para você. No outro dia ela tá pingando fogo. Então, mas isso que ela falou é uma coisa interessante. Ser cuidado. Mas a gente tem que deixar, né? Vamos deixar um recado para as mulheres? Vamos. Que as mulheres não gostam. Centralizadoras. As mulheres centralizadoras. Sabe? As mulheres querem resolver tudo. E eu me coloco nesse lugar. Porque quantas vezes eu já fiz isso? Sabe? Às vezes eu tô aqui, vou pegar um lanche. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu pego. Não preciso de ajuda. Eu resolvo. Isso aí é um ato de porque o jeito que você for fazer não vai ser do meu jeito. Isso. Mas eu também não sabia fazer. Então, se eu não entregar para o outro, não começar a receber, e aí eu falo. E é uma coisa muito importante que eu gosto de pontuar, é o seguinte, às vezes eu não gosto, mas eu critico, em vez de eu trazer o elogio e pontuar o que precisa melhorar. Sim. Isso no desejo, no sexo, é importantíssimo. Tá aqui, né? Aqui, ó, vamos colocar que isso aqui é a região íntima da mulher. Muitas vezes você sente prazer aqui, a outra sente aqui, a outra sente aqui. A mesma fisiologia, só que sensações diferentes. Sim. Esse é um dos erros do casal que tenta ali reacender a chama? No caso, a mulher, né, que é muito centralizadora e não dá espaço de ser cuidada, isso também é um erro, porque o cara tá ali tentando reacender a chama que já tá se apagando. Gente, eu parabenizo muito os homens quando vão pra terapia. Sabe? Eu parabenizo uma força. muito. Sabe? Porque eles estão querendo, gritando, me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas são poucos homens que... Por isso que eu parabenizo. Que reconhecem isso. Realmente vem mais pela mulher, né? Como Sim, você falou, ela quis. Ela quis isso. Então, quando eles chegam e quando eles têm um contexto assim, geralmente vem muito nisso. O homem vai para a terapia, ele está resolvido em várias áreas, tá? Só que ele chega ali. O que chega muito para mim? Compulsão sexual por várias mulheres.
Eu não quero mais isso. Aí eu vou aonde? Lá na origem. Como é que foi essa origem? Como é que foi a tua educação sexual? Como é que foi o relacionamento dos teus pais? Às vezes não é do pai, mas é o do avô. Às vezes não é do avô, é do tio, quando ele teve contato. E aí ele pegou aquilo como massa, colecionador. Sim. Às vezes é a repressão da família. É Também. pecado se tocar. Isso aqui é o maior gatilho para disfunção sexual. Sim. Olha. A culpa, adolescentes que se masturbam além da conta, é repressão dos pais. O sente e converse. É natural o corpo a responder dessa Fisiológico, forma, né? é fisiológico.